Nessa manhã, em nome de Jesus. Eu quero dar um destaque aqui, né? Hoje tem essa questão do almoço, porque o pessoal da decoração está empenhado em fazer da casa de Deus uma casa de excelência, né? Para que nós possamos estar aqui num lugar assim abençoado, confortável, gostoso de estar. E a casa de Deus está ficando cada vez mais bonita e vai ficar cada vez mais. E preparou lá o berçário. Se você não visitou o berçário, depois você dá uma passadinha lá. Ficou maravilhoso o berçário. Agora, ó, casais, manda filha aí, ó. Já está preparado o berçário, né? E aqui nós colocamos aqui, irmãos, que coisa linda, os quadros que representam as figuras de Cristo, né? Na Bíblia, os 4 seres viventes que falam a tipologia de Cristo Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá, o servo de Deus, o homem que é feito à imagem e semelhança de Deus, a expressão exata do Pai. E ele é o Filho de Deus, aquele que anda nas alturas, né? Como a águia. Então assim, tudo tem sido feito com excelência. Nós queremos agradecer o pessoal da decoração que tem feito um trabalho maravilhoso. E hoje esse almoço é em prol dessa questão da decoração. E esse mês nós estamos iniciando aí o novo de Deus na minha alma. Olha que coisa maravilhosa, o novo de Deus na minha alma. Mês passado nós falamos sobre o corpo, como Deus acha importante nós cuidarmos do corpo. Falou aqui do atletismo, como que as crianças precisam já aprender, né, essa questão da atividade física, como isso é salutar para uma criança. E esse mês nós vamos falar um pouquinho sobre a alma, a personalidade, os temperamentos, como que é importante nós nos conhecermos, né? Conheça-te a ti mesmo, já diziam os filósofos. Como é importante você entender quem é você, né? Às vezes nós temos uma visão equivocada sobre nós mesmos. Nós precisamos ter essa humildade para aprender, para saber o que a palavra de Deus fala a esse respeito. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, o novo de Deus em minha alma, né? A alma, assim como o corpo tem sentidos, não é verdade? 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos do corpo? Quais são? Visão, audição, paladar, que mais? O tato e a visão, não é isso? Falei certo? Tato e olfato. Olfato, é isso, né? Então, os 5 sentidos do corpo falam dessa capacidade, desses talentos, dessas habilidades que Deus deu a nós, para que nós possamos interagir com o mundo exterior. Então, olha como Deus é perfeito. Ele nos dá capacidades, esses sentidos no nosso corpo, para que possamos agir uns com os outros, com o mundo exterior. Então, por isso os sentidos, eles estão aí funcionando com esse propósito. Agora, a nossa alma também, existe na nossa alma, no mínimo 3 faculdades. Poderíamos falar 3 sentidos, né? Mas 3 faculdades da alma que nós precisamos entender. A primeira delas é a vontade. A vontade. Onde reside a minha vontade, o meu querer? Na minha alma, né? Desejar de coração, desejar algo. Então, quando nós falamos de vontade, nós estamos falando de desejos, nós estamos falando do querer, nós estamos falando de paixões, nós estamos falando de ambições. Então, a alma pode ser inclinada para as coisas boas ou para as coisas ruins dentro da sua vontade. Então, a primeira faculdade da alma são as nossas vontades. E nós vamos falar nessa manhã um pouquinho sobre isso. Aquilo que nós não conseguimos falar, nós vamos falar à noite. E você pode assistir ou visualizar, né, nos canais aí da El Shaddai, de Araguari, essa palavra, continuidade dessa palavra. Então, primeira vontade, estão lá os desejos, o querer, as paixões, as ambições. Quando ela é contaminada pelo pecado, a cobiça. Quando fala de cobiça, está falando sobre isso aí, ó, uma vontade corrompida. Concupiscência. Quantos já ouviram falar da palavra concupiscência na Bíblia, né? Então, quando a palavra fala de concupiscência, está falando dessa vontade, só que uma vontade que foi corrompida. Então está tudo aí dentro da vontade. Uma outra faculdade é o intelecto. Pastor, como que eu posso entender as coisas, discernir as coisas, entender o que é certo, o que é errado, compreender, ter um raciocínio lógico sobre as coisas? É através do intelecto. E o intelecto também está na nossa alma, né?
Então faz parte dele os pensamentos, as memórias, os raciocínios, tudo está lá no intelecto, é a nossa razão, nossa percepção das coisas através do nosso intelecto. E a última faculdade da alma aí, olha, que nós poderíamos falar, lógico, não quero limitar isso a 3 faculdades apenas, pode ser que existam muito mais, mas hoje, pelo menos essas são as 3 que estão mais em voga. Terceira faculdade da nossa alma são os nossos sentimentos, e talvez isso aqui, essa área, seja mais focada, né? Quando se fala de alma, associa muito com sentimentos, e aí os sentimentos falam de emoções, de sensações, né? Por que hoje eu estou triste? Por que tem dia que eu estou triste? Tem dia que eu estou alegre? Por que tem dia que eu estou aflito, ansioso? Tem dia que eu estou tranquilo, eu estou em paz, estou calmo. Tudo isso está dentro da nossa alma, faz parte das nossas emoções. Deus nos criou assim. Deus nos criou assim. Por exemplo, Jesus tinha emoções, sim ou não? Ele tinha emoções. Olha que coisa humana, olha que coisa maravilhosa de Jesus, ter emoções. Fala uma emoção que Jesus tinha aí, fala para mim, participa comigo. Vamos lá, que emoção que Jesus tinha? Pode falar alto que está misturando. O quê? Tristeza. Jesus ficou triste? Ficou triste, lá no Getsemane. O que mais? Chorou, Jesus chorou, olha que emoção, que coisa. Quem mais? Compaixão, sentiu a dor do outro, compaixão. Quem mais? Falou alguma coisa aí? Se surpreendeu, ele ficou espantado, vamos dizer assim, né? Tal, puxa, que fé que é essa que você tem e tal, né? Como que é isso? E tal, quem mais, gente? Alguém mais quer falar, quer participar? Alegria. Quem mais quer falar alguma coisa aí? Angústia, né? Então, emoções são de Deus, porque Jesus teve emoções. Às vezes a gente fala assim, mas isso parece que é um ataque do diabo. Não, calma aí, é porque às vezes são sintomas que nós estamos tendo, e Deus falando para nós, alguma coisa está errada, precisa ser consertado. Por que você está desse jeito, né? Então são sintomas. Por exemplo, a dor é uma bênção, irmãos. Não, pastor Carlinhos, agora não, agora o senhor pulou o corgue, hein? Irmãos, vocês sabem que o pecado muitas vezes foi comparado com a lepra no Antigo Testamento. Por quê? Porque a lepra é aquilo que tira a capacidade da percepção do quê? Da dor. Da dor. Então o pecado, ele faz isso com o ser humano, no sentido de que ele, entendendo e ambicionando o prazer, ele está se matando e não está percebendo isso, até que o Espírito Santo leva ele a um arrependimento, a um quebrantamento. Por que muitas vezes o arrependimento tem a ver com tristeza? Porque volta a dor, no sentido, olha o que você está fazendo, olha o que você está fazendo. Se nós não tivéssemos dor, nós perderíamos o dente, a Luciana perderia o emprego, né? Então tem que ter a dor, para eu vou falar assim, alguma coisa está errada aí, olha, né? Então essas 3 faculdades, nós vamos falar de cada uma delas, dentro do seu tempo, dentro do seu limite. Não precisa ficar preocupado, que eu não vou exagerar aqui não, tá bom? Então até quando der certo a gente fala aqui. Mas vamos entender um pouquinho sobre essa questão primeiro da vontade, porque o que nós precisamos entender nessa questão da alma em relação à vontade? Que o conflito que existe entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, está justamente nessa área da vontade, entre a vontade de Deus versus a vontade do homem. Esse é o grande cerne de nós entendermos o que será uma vida de sucesso ou uma vida de fracasso, espiritualmente falando. Se a minha vontade está em conflito com a vontade de Deus, irmãos, eu estou perdido. Se a minha vontade está concorde com a vontade de Deus, então eu serei salvo. Aí você fala assim, então quer dizer que Deus, ele é tirano, porque ele quer estabelecer a vontade dele e anular a nossa vontade. Muito pelo contrário, porque quem nos deu a capacidade de termos vontade e termos a capacidade de escolha foi o próprio Deus. Alguns perguntam, por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal
E por que Deus fez isso? Porque justamente o homem precisaria ter a liberdade de escolha. Se não fosse assim, ele seria apenas uma marionete nas mãos de Deus. Vai dar tudo certo. Deus arriscou, mas Ele continua no controle, amém, irmãos? Ele continua no controle, graças a Deus por isso. E infelizmente o homem teve a sua vontade inclinada para aquilo que é contrário à vontade de Deus. Agora, você acha que Deus é afetado por isso? Deus deixa de ser Deus quando o homem não faz a sua vontade? Muito pelo contrário, quando nós não fazemos a vontade de Deus, quem é prejudicado é quem, irmãos? Somos nós. Somos nós. Quando Deus deseja que façamos a vontade dele, não é pelo interesse dele, é pelo nosso interesse. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Pensamento de quê? De paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Vontade, o fim que desejais. Eu sei o que é melhor para você. Por isso nós estamos infantilizados. Quando o apóstolo Paulo fala assim: olha, eu queria falar para vocês, igreja, como maduros em Deus, maduros em Cristo, mas eu estou tendo que conversar com vocês como menininhos, crianças, por causa dos comportamentos de vocês, das atitudes de vocês. Tudo que o diabo quer é infantilizar a nossa vida, nos levando a fazer aquilo que é a nossa vontade em detrimento daquilo que é a vontade de Deus. E veja, uma criança, ela não sabe o que é melhor para ela, por isso ela precisa dos pais, até o tempo da maturidade. Ela pensa, imagina uma criança entregue a si mesma. Quando já viram aquele filme assim, olha, Esqueceram de Mim? Quando já viram aquele filme, Esqueceram de Mim? Mas lembra lá, né, o Macaulay Culkin, né, que fez aquele filme lá, até esqueci, como é que é o nome dele no filme mesmo? Esqueci. Hã? Quem que lembra o nome dele no filme? Esqueci. Kevin, esse mesmo, Kevin. Então, o Kevin ficou sozinho. No primeiro momento ele ficou triste, mas depois ele falou assim: oba! Bom demais! Gente, o que ele comia? O que ele fazia o dia inteiro? O que ele gastava o dinheiro do pai com o quê? Então isso são atitudes de infantilidade. Por isso Deus fala: olha, aprenda comigo. Aprenda comigo. Então não é porque Deus está querendo anular a nossa vontade, porque nós não sabemos o que fazemos. Mas daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre isso, em relação às obras da carne. Nós não sabemos o que fazemos. E aí nós, confrontando, essa vontade nossa está em confronto direto com a vontade de Deus. O que Jesus fazia em todo o tempo? Dizia: não seja feito o que? A minha vontade, mas a tua vontade, Pai, a tua vontade. Olha, a minha vontade é que eu não tome esse cálice, mas eu não quero que seja feita a minha vontade, porque Jesus sabia. Falou: olha, Pai, eu tenho uma percepção do que vai acontecer, mas eu ainda não experimentei, e a minha alma está angustiada. Se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade. Porque a crise da humanidade acontece justamente porque o homem rejeitou a vontade de Deus para ele, para o homem, e escolheu a sua própria vontade. Sua própria vontade. Então esse é o grande drama do relacionamento entre o homem e Deus. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer o que para nós? O que ele fala? Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. É como um clamor. Ele está falando assim: irmãos, pelo amor de Deus, apresentem os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, da vossa alma, do vosso intelecto. Aí ele fala assim: para quê vocês precisam fazer isso? Para experimentar o quê? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Deus tem para nós é bom, é agradável e é perfeito. Quantos estão entendendo? E às vezes a gente pensa que a nossa vontade vai nos levar para aquilo que é bom. Os caminhos do homem, Provérbios diz, os caminhos do homem aparentemente são caminhos bons. Provérbios fala isso. Os caminhos do homem aparentemente são caminhos bons, mas o final dele é um caminho de quê? Quem se lembra da passagem? É um caminho de morte. É um caminho de morte. Então o diabo usa isso, essa ilusão, esse encantamento, esse feitiço,
para que nós possamos estar envolvidos com a nossa vontade, rejeitando a vontade de Deus. E quantas vezes nós fazemos isso? O apóstolo Paulo fala para nós: parem com isso, apresentem todos os dias os corpos de vocês como sacrifício a Deus, para fazer a vontade dele, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, muito bem, aí surge uma pergunta: pastor Carlinhos, qual é a vontade de Deus? Bom, a vontade de Deus é imensa, é infinita, é intangível, mas nós precisamos focar aqui em 3 coisas que ficam muito claras na palavra de Deus, de qual seja a vontade do Senhor. São 3 textos, né, que nós vamos apresentar aqui, que deixa muito claro, Deus falando assim, os autores da Bíblia dizendo assim: essa é a vontade de Deus. A primeira delas, a vontade de Deus é que sejamos gratos, nós vamos ver sobre isso. A segunda é que sejamos santos, e a terceira é que nenhum se perca. Essas três expressões aqui na Bíblia deixam muito clara, dizendo assim: esta é a vontade de Deus. Vamos ver a primeira delas antes da gente terminar. Olha só, primeiro delas, que sejamos gratos. 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 18. Olha o que o apóstolo Paulo escreve: deem graças, nova versão internacional, deem graças em todas as circunstâncias, em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Aí você fala assim: ah não, estou entendendo nada, tem coisa que eu não quero dar graças não, eu quero reclamar, eu quero, desculpa a expressão, xingar, quero chutar o balde. Por que Deus está nos dizendo aqui que é para em toda circunstância nós darmos graça? Porque tem um segredo aqui para a nossa alma. Então a pergunta aqui, essa expressão dar graças, ação de graças, na palavra, a palavra grega Eucaristia. Quando já ouviram falar da palavra Eucaristia, né? E muitas vezes relacionada à questão da ceia na igreja católica. Mas a palavra Eucaristia é ação de graças, é você dar graças por algo. Essa é a palavra grega, Eucaristia. Então significa isso: gratidão, agradecer, ato de dar graça, ação de graças. E o que é gratidão? Gratidão é reconhecimento. Diga isso comigo, diga: gratidão é reconhecimento. Nós somos muito ingratos, irmãos. Somos muito ingratos. Pensamos que as pessoas têm que fazer aquilo por obrigação. Pensamos que as pessoas que estão em autoridade têm que fazer isso porque tem que fazer, por obrigação. Ah, o prefeito tem que ser assim mesmo, tem que fazer o melhor pela cidade. Todo mundo cobra, mas na hora que faz alguma coisa certa, ninguém vai lá e fala assim: nós viemos aqui para dizer muito obrigado. Vamos supor aqui que o Gersim, a Elcia está morando numa rua sem asfalto, poeira e tal, Elcia, e tal, você não aguenta mais aquilo, reclamando, vem gestão, vai gestão, e está lá aquela poeirona e tal. Aí um certo dia, vocês sempre reclamando, falando: cadê o asfalto e papapá? E vem um, fala assim: eu prometo, vou passar o asfalto aqui, né, Gerson, e tal. Aí vem, vai embora. Aí até que um dia um prefeito vai lá, passa o asfalto, né? Aí o asfalto fica lá bonitinho e tal. Aí, o que os moradores acham naquele momento? Fica muito feliz, não fica? Fica muito feliz. Mas quantos vão lá e falam assim: eu quero uma audiência com o prefeito? E todo mundo até fica assim, né? O que você vai falar para ele? Não, quero uma audiência, porque nós viemos aqui trazer um presente para ele, queremos agradecer ele. Não, nós não fazemos isso. Por quê? Porque a gente fala assim: é mais do que obrigação. Mais do que obrigação. Ninguém está falando que é obrigação, sei lá, fazer isso. Mas o que custa? O que custa? O menino vai lá, tira uma nota boa. Aí você vira para ele: o André falou que eu já falei isso para ele, eu pedi perdão. Bati nas costas e falei: isso aí, menino, fez mais que sua obrigação. Mas o que custa falar para o filho, falar assim: filho, mas eu estou tão orgulhoso de você. Ah, o papai vai, vem papai, vamos tomar um sorvete. Não, a gente prefere falar isso.
Chega, uma palavra foi abençoada, falou com você, aí você fica feliz, mas lá por dentro você fala assim: graças a Deus o pastor não falou besteira hoje, falou o que tinha que falar, aleluia, glória a Deus. E quando é para agradecer, nós nos omitimos. Quando é para reclamar, irmão, a gente não poupa, nós não poupamos. Então Deus está dizendo para mim e para você: reconheça mais, reconheça mais. Então a Sandra foi lá, fez um arrozinho bem, mas que arroz maravilhoso, não precisava mais nada, é só o arrozinho. E ela faz um arroz, irmãos, maravilhoso mesmo, um alhozinho, Jesus, eu tenho que ficar controlando, falar, comi demais. Então, o que custa agradecer? Agora, se está, aí a gente não fala nada, come, fala, graças a Deus que eu comi, mas não fala nada, não elogia. Mas se tiver salgado demais, exagerou no sal, hein? Aí nós não poupamos, nós somos tendentes a falar mal, a nossa tendência é reclamar. Essa natureza do capeta, irmãos, está em nós, cruz credo. Então, nós precisamos entender, por que Deus está falando, essa é a vontade de Deus para você, porque Deus está querendo trabalhar na nossa alma. Olha só, o INPA, né? Instituto de Psicologia Aplicada de São Paulo, ele vai trazer esse relato aqui, olha, lá no site deles, né, de pesquisa, ele vai falar para nós, toda vez que agradecemos, isso aqui é psicologia, irmãos, toda vez que agradecemos, e nos sentimos gratos por algo ou alguém, aumenta-se os níveis de dopamina, um neurotransmissor responsável pelo bem-estar, humor e prazer. Consequentemente, nos sentimos mais felizes, leves e satisfeitos, porque ativamos o sistema de recompensa do cérebro. O que Deus está querendo? Aí Deus fala para mim e para você: seja grato em toda situação. Porque Deus é exigente demais. Ele está pensando no nosso bem. Ele está pensando no nosso bem. Quantos estão entendendo quanto que faz bem para a alma? Olha só esse livro aí, eu não sei se você já viu esse livro aí nas livrarias, Agradeça e Seja Feliz, Robert Emmons. Ele vai dizer sobre 10 benefícios da gratidão. Olha só, primeiro deles, maior entusiasmo, otimismo, felicidade, energia, fortalecimento do sistema imunológico, controle da pressão arterial. Meu Deus do céu, eu não sabia que ser grato baixava a pressão. Reduz as queixas de mal-estares e dores. Qualidade do sono, irmãos, coisa boa. Maior disposição, diminuição e até eliminação de sentimentos como rancor, inveja, medo, raiva, porque você está substituindo, não tem lugar para essas outras coisas. Vida social mais prazerosa e ativa, redução dos níveis de estresse e depressão, redução do isolamento, da solidão e da inadequação. Então presta atenção, só para a gente terminar aqui, nosso tempo já foi embora, obrigado por esse tempinho que você me suportou aqui, mas escuta, começa aqui, dentro desse fator da alma chamado vontade. Primeira coisa que vai trabalhar na nossa alma, curar a nossa alma. Quantos querem uma alma curada, restaurada? Gratidão. Gratidão. Aí a Bíblia já fala isso aqui há milênios, e agora a ciência está descobrindo. Aí todo mundo, aí tem coach, tem todo mundo falando sobre isso, mas é Jesus que já está falando isso aqui, tem tempo para nós. Será que nós vamos aprender isso ou não, irmãos? Nós precisamos aprender a reconhecer mais, a ser mais. O que custa dizer um muito obrigado? Sim ou não? Dizer um muito obrigado. Falar para o pessoal do louvor, sobe aqui por favor. Falar, né? Olha, quero vir aqui para te agradecer. E cada um tem uma linguagem. Existem 5 linguagens da nossa alma, né? Eu esqueço agora quem que é o autor desse livro. 5 linguagens do amor. Quem se lembra quem que é o autor? Esqueci o nome dele agora. Beverly, é isso? Beverly LaHaye, eu acho que é Beverly LaHaye. Tim e Beverly LaHaye, acho que é Tim LaHaye e Beverly LaHaye. Cada um tem uma linguagem. Por exemplo, tem gente que agradece dando um presente, tem gente que agradece dando um abraço. Mas é muito importante
a expressão mesmo de palavras. Palavras matam, palavras vivificam, depende de como nós a utilizamos. E uma das formas de nós usarmos bem a nossa boca, é eliminando a reclamação, a murmuração, e obedecendo a Deus, porque essa é a vontade de Deus. O quê? Em tudo dai graças. Vamos ficar de pé então nessa manhã, em nome de Jesus, né? Aleluia, glória a Deus. Hoje à noite, se o Senhor nos permitir, nós vamos compartilhar um pouquinho mais, mas essa manhã eu quero que você reflita sobre isso, né? Como que tem sido as minhas reações diante das circunstâncias que eu tenho vivido? Será que eu tenho ajudado minha alma sendo agradecido? Fica aqui, sendo agradecido. Será que eu tenho ajudado a minha alma, levando ela a ter gratidão? Obrigado, mãe. Abra para Ele o seu coração, abra para o Senhor o seu coração. E se não tem sido assim, peça perdão. Fala para Deus: Senhor, eu sou reclamão demais, reclamona, né? Às vezes você tem falado mais chateações do que gratidão. Fala para Deus: me ensina, Senhor, me ensina. Não é porque eu quero, é porque faz bem para mim, faz bem para minha alma. Coloca a mão no teu coração. Jesus está chamando você a viver uma vida de excelência na alma, uma vida de excelência. Talvez você está nos ouvindo, talvez você esteja aqui, e Deus quer curar o seu coração, curar a sua alma. Coloca a mão no coração, fala assim: Senhor Jesus, eu preciso de Ti, cura minha alma, porque sem o Senhor eu nada sou. Tu és o médico dos médicos, terapeuta dos terapeutas, e eu declaro: Tu és o meu Deus, eu sou teu servo para sempre, em nome de Jesus. Se você fez essa oração, entregou sua vida para Jesus, nos procure, peça ajuda. Nós queremos te ajudar nessa caminhada cristã. Liga para nós, fala conosco, fala: pastor, eu quero uma vida diferente. Nós vamos te ajudar nessa caminhada. Vamos adorar o Senhor, fechando a reunião. Vamos adorar Ele com uma canção, bendizendo o nome dEle, em nome de Jesus. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto, Desde quando me levanto, meu Deus, quero me deitar, meu Pai, cantarei da bondade de Deus. diga para Ele o que Ele é. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão bom. Todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz, tua doce voz me guia, Que me guie em meu fogo, oh papai, da escuridão, Tua presença me conforta. eu sei, Sei que és meu Pai, amigo, que amigo é. eu vivo, na oh bondade. meu Deus, levante as mãos para Ele, eu adoro de todo o coração. És fiel em todo o tempo. Obrigado, Jesus, obrigado, papai. Em todo o tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Tua bondade me seguirá, Senhor. Recebo. Tua
tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Só você que crê, aplauda Ele bem forte nessa manhã. Obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia. Amém. Que Deus te abençoe. Semana de vitória para você, tá? Não precisa preparar o almoço, o pessoal já fez o almoço para você. Passa lá, abençoa o pessoal de decoração. Dá um abraço ao seu irmão. Deus te abençoe em nome de Jesus. Oi.